Olá pessoal, vamos a mais um vídeo então sobre as áreas entre curvas. Vamos aos enunciados. Esboce a região delimitada pelas curvas e determine a área dessa região. Item A, y igual a 8 menos x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, x igual a menos 3 e x igual a 3. No item B, y igual ao seno de πx sobre 2 e y igual a x. Pessoal, então vamos olhar o item A. A nossa região é delimitada por essas quatro fronteiras, as quatro curvas, y igual a 8 menos x ao quadrado, uma parábola côncava para baixo, y igual a x ao quadrado, uma parábola côncava para cima e duas retas verticais, x igual a menos 3, x igual a 3. A gente precisa fazer um bom esboço dessa região para verificar qual área que nós estamos lidando, né? Eu vou começar desenhando 8 menos x ao quadrado. A gente percebe, né, se o x é 0 e isso é 8, eu fiz uma escala aqui que não é a mesma para os dois eixos, né? A cada quadradinho de lousa aqui equivale a 1 no eixo y e 1 no eixo x, são 3 quadradinhos, mas isso vai deformar um pouco o desenho, mas não tira o mérito do nosso estudo. Se o x é 0 e o y é 8, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passa aqui então, neste ponto. A gente até poderia calcular as raízes, né? A raiz aqui, essa parábola vai cruzar o eixo x em 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2, que são raiz quadrada de 8 e menos 8, respectivamente. Mas eu vou ser um pouquinho esperto, vamos dizer assim, eu vou olhar para as minhas fronteiras. Ó. Se o x vale 3 ou menos 3, você percebe que o y vai dar menos 1, né? Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Aqui no menu 3, eu vou até colocar o 3 aqui para cima. Na minha escala, esse menos 1 está aqui, portanto o ponto que eu vou ter para controle vai ser esse e esse outro aqui. Esse cara aqui é o menos 3. Então é uma parábola côncava para baixo, eu sei que ela vai passar aqui tangente horizontal e ela vem para cá, né? E vai fazer isso. E esse valor aqui é o menos 2 raiz de 2. Esse valor aqui é o 2 raiz de 2. Tá? Bom, isso é um esboço então dessa curva aqui. Y igual a 8 menos x ao quadrado. A outra é mais fácil, né, pessoal? X ao quadrado a gente conhece de longa data. Então eu vou colocar aqui 0. E de novo nas fronteiras, quando o x é menos 3 ou o x é 3, o y vale 9. Eu tenho 9 aqui já colocado. Então eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Quando x é menos 3, o y é 9. E aqui, quando x é 3, novamente o y 9. Então essa parábola vai fazer isso, né? Vem para cá e vem para cá. A gente percebe que a nossa região tem uma simetria, né? Claro que o esboço não está perfeito, porque esses dois pontos de intersecção aqui não estão na mesma altura, né? Mas você percebe que a área que a gente precisa calcular é a área entre as curvas de menos 3 até 3. Então nós temos essa área aqui. Toda essa área para ser calculada. E vamos usar a simetria dessas áreas, né? Só para lembrar, você poderia usar 3 integrais aqui para calcular essa área. A gente precisa saber quais são as intersecções aqui. E você vai ver que a gente vai errar um pouquinho no esboço. Mas você poderia fazer uma integral de menos 3 até essa primeira intersecção, depois uma outra desta primeira intersecção até a segunda e uma terceira da segunda intersecção até 3. Vamos calcular quem é essa intersecção. Olha só. Para calcular a intersecção, se você optar, você até pode fazer esse cálculo antes de fazer o esboço, para ter um esboço até melhor. Nós vamos fazer então quais são os valores x nos quais 8 menos x ao quadrado se iguala ao x ao quadrado. Isso significa então dizer que 8 mais 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, perdão, igual a 0. Ou 2x ao quadrado igual a 8, x igual a mais ou menos 2. X ao quadrado é 4, as intersecções ocorrem em 2 e menos 2.
Perceba que o meu esboço está um pouquinho errado, né? Nosso 2 seria mais ou menos aqui, mas a gente vai admitir que esse cara aqui está no menos, está no 2. Vou até fazer uma coisa meio feia aqui, meio tortinha, mas está valendo, não está tão ruim assim não. Então seriam 3 integrais agora, uma de menos 3 a menos 2, outra de menos 2 até 2 e uma terceira de 2 até 3. Mas a gente percebe que as funções envolvidas são funções pares. E como as retas verticais que delimitam a fronteira também são simétricas com relação ao eixo y, você pode abusar da simetria. O que eu quero dizer com isso? Eu vou calcular apenas 2 integrais e vou multiplicar o resultado por 2. Olha só. Eu posso olhar para a integral que calcula essa área aqui e para a integral que calcula essa área aqui. Se eu somar essas duas áreas, multiplicadas por 2, eu tenho a área total. É isso que a gente vai fazer. Então, a nossa área aqui vai ser 2 vezes, e agora cuidado com tal parênteses, porque esses dois tem que multiplicar ambas as integrais. Primeira integral vai ser uma integral de 0 a 2. E as funções envolvidas na região de 0 a 2, delimitada acima pela curva cor-de-rosa, que é o 8 menos x ao quadrado, 8 menos x ao quadrado menos a curva que delimita a fronteira abaixo, que é o y igual a x ao quadrado, essa curva aqui. Então eu vou ter menos o x ao quadrado dx, mais uma integral agora de 2 até 3, do contrário, pessoal, agora aqui as fronteiras trocaram de posição, né? Então eu vou fazer o x ao quadrado, a fronteira superior menos a função da fronteira inferior. Fecho esse parênteses aqui, ambas as integrais estão multiplicadas por 2 para a gente ter a área total. Agora vamos ver o resultado dessa integral, pessoal. Vamos ver. Então isso aqui teremos 2 vezes. Vou resolver essa integral, né? 8 dx, a integral de 8 dx, teremos aqui 8x. Menos x ao quadrado menos x ao quadrado são menos 2x ao quadrado. A integral disso vai ser menos 2 terços de x ao cubo, tudo isso variando de 0 a 2 mais. Agora vamos resolver a outra integral. O que a gente vai ter aqui? Ó? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. E a integral vai ser 2 terços de x ao cubo. Menos 8. Então aqui menos 8x, a integral de menos 8 dx. Isso variando de 2 a 3. Agora que a gente integrou, teorema fundamental do cálculo parte 2, limite superior menos limite inferior. Nessa primeira integral, o cálculo fica um pouco simplificado pelo seguinte: o limite inferior, quando substituído, vai gerar zero aqui, né? 8 vezes 0 menos 2 terços vezes 0. Então não vou me preocupar com ele, vou substituir só o 2. 8 vezes 2 são 16 aqui. Depois, 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. Então aqui são menos 16 terços. E agora a gente vai olhar o que acontece para essa integral aqui. Vamos lá. Primeiro substituindo x igual a 3. 3 ao cubo sobre 3 dá 3 ao quadrado. São 9 vezes esse 2, 18 aqui. 8 vezes 3 menos 24. Agora, vamos substituir x igual a 2. Lembrando que eu preciso trocar o sinal, ele está no limite inferior. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. 16 terços negativo aqui. 8 vezes 2, 16. Menos 16. Tem que colocar mais 16 aqui. Então, essa é a área. Vamos então realizar a operação. Vamos ter aqui 2 vezes. Vou fazer algumas continhas. 18 menos 24, menos 6. Menos 6 mais 16 são 10. 10 mais 16, 26 aqui. Menos 16 terços, menos 16 terços são menos 32 terços. E agora a gente precisa tirar um mínimo múltiplo aqui. Vamos ter então 2 vezes
3 ali, 26 vezes 3, vamos fazer rapidinho aqui no lado, 3 vezes 6, 18, vai 78. 78 menos 32 terços, apagando o rascunho aqui. 78 menos 32, 8 tira 2 são 6, 7 tira 3 são 4, 46 terços vezes 2. Isso vai nos dar 46 vezes 2 são 80 mais 12, 92 terços. É o valor dessa área. Esse exercício é interessante porque ele usa a simetria, tem um esboço interessante de gráficos e um certo desafio para o cálculo da integral para a gente não errar na hora de fazer a troca dos limites. Ok? Vamos ao item B. Bom, pessoal, nesse item B nós temos então a região aqui delimitada por duas curvas, y igual ao seno de πx sobre 2 e y igual a x. Para fazer o esboço dessa região, eu vou lembrar algumas coisas importantes sobre funções trigonométricas. Funções y igual a seno de x, também o cosseno de x, tem período 2π radianos, ou seja, elas se repetem a cada 2π radianos. Mas se você alterar essa frequência de repetição, multiplicando o x aqui por um certo a, esse período acaba sendo corrigido pela relação 2π sobre a radianos. Veja, se você colocar então o seno de 2x, você está deixando o seno duas vezes mais rápido, então ele vai fazer um ciclo não mais em 2π, mas em π radianos, 2π sobre 2. E isso vale para qualquer valor A, diferente de zero. Ok? Vou usar isso para cá, veja só, nós temos aqui um seno de πx sobre 2, então nós temos aqui, fazendo o papel do nosso A, ali, π sobre 2. Isso significa então que o período de repetição dessa função vai ser 2π dividido por π sobre 2. Vamos fazer essa continha aqui. Então, se eu estou olhando para essa função, o período dela vai ser 2π dividido por π sobre 2 radianos. Isso vão ser 4 radianos. Então, o período dessa função, 4 radianos. De 4 em 4 radianos ocorre um ciclo diferente. Então, eu já deixei pronto aqui um eixo, variando x de 0 a 4, e a gente vai desenhar então o seno de πx sobre 2. Uma vez que o período são 4 radianos, meio ciclo ocorre em 2 radianos. Então, o que a gente vai ter é algo assim, pessoal. Isso continua sendo um seno com imagem entre menos 1 e 1, né? Sem problema nenhum. O que aconteceu foi um alargamento aí do período. Então, seno de 0 é 0. Quando você botar 1 aqui, você vai ter seno de π sobre 2, que é 1. Quando x for 2 radianos, seno de π, que é 0. Quando x for 3 radianos, seno de 3π sobre 2, isso é menos 1, ele vem para cá. E retorna ao 0 ali para fechar o ciclo, né? Então, esse é o gráfico. Nós teremos algo assim. Depois ele vem até aqui e chega em 4 radianos. Continua para cá. Claro que também vai para o menos infinito. Então, seno de πx sobre 2 tem esse gráfico. Y igual a x, a gente conhece, né? Bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Ela cruza aqui no 0 e cruza também aqui no 1, quando x é 1. Então, apenas pelo esboço, se tentar fazer um esboço melhor aqui, a gente percebe que a região de interesse já está delimitada aqui, né? É essa região. Vamos fazer entre 0 e 1. Você poderia ter também a intersecção aqui atrás, não é? Uma vez que essa função aqui é ímpar, ela vai cruzar onde? No menos 1, né, pessoal? Perceba então que se a gente fizer essa ideia, você vai ter duas vezes essa área, que é realmente a área entre as curvas, tá? Então o que você tem que fazer para poder verificar isso? Note que o que acontece com essa curva para a direita do eixo y acontece invertido aqui para a esquerda, sendo x uma função ímpar. Também o é a função y igual a x. Então, se aqui houve um cruzamento em 1, x igual a 1, y igual a 1, quando x for menos 1, y vai ser menos 1. Nós vamos ter aqui um desenho, então, que eu vou fazer aqui ao lado, só para você ter uma ideia. Você vai ter algo assim, a função seno fazendo isso. Aqui nós temos o eixo y, bem aqui
aqui onde cruza no zero. E a outra curva, a reta y igual a x, faz algo assim. Aqui é o 1 no x, aqui é o menos 1. Aqui nós temos o menos 1. Aqui nós temos 1. Esse aqui é o eixo y. Esse aqui é o eixo x. A área entre as curvas é essa daqui, pessoal. Aquele pedaço que eu desenhei aqui à minha esquerda e esse outro complementado aqui. Ok? Por que eu só desenhei aqui? Porque eu vou fazer duas vezes a área daquela região, né, para ter a área dessa região total. Então a área que a gente está querendo calcular vai ser duas vezes uma integral de 0 até 1, que é a região x, onde está concentrada essa parte achurada que eu quero calcular. Vamos ter aqui, fronteira de cima, seno de πx sobre 2. E a gente vai depois subtrair isso da fronteira inferior, que é o x. Veja, eu quero lembrar aqui um pouco de atenção para cá. A gente já viu isso. Mas o seno, a integral de seno de ax dx é menos 1 sobre a cosseno de ax mais constante. Quem faz o papel do a na nossa integral é o π sobre 2. Então nós vamos ter aqui, ó, duas vezes a integral do seno de π sobre 2 vezes x vai ser menos 2 sobre π, né, pessoal? Menos 1 sobre π sobre 2, menos 2 sobre π cosseno de πx sobre 2, menos a integral do x, x ao quadrado, sobre 2. Tudo isso variando de 0 até 1. Ok? Então agora é só resolver. Vamos colocar aí, substituindo os limites. Teremos duas vezes. Vamos lá, vou colocar x igual a 1. Vou ter cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então essa parte não vai entrar. Menos 1 ao quadrado sobre 2. Então terei menos meio aqui. Menos, e agora vamos colocar o zero. Cosseno de 0, 1 vezes esse menos 2 sobre π, menos 2 sobre π. E depois colocando o zero aqui, anula essa parte. Então nós vamos ter essa continha aqui para fazer. Perceba que eu posso já fazer a distributiva. Eu vou ter aqui menos 1 mais 4 sobre π. E essa é a área que a gente está procurando, pessoal. Só relembrando que esse duas vezes menos meio menos 1, aqui eu vou ter mais 2 sobre π vezes 2. Essa é a área que a gente está calculando. Perceba que parece que tem algum problema, mas não tem, né? 4 dividido por π é um número maior que 1, subtraído de 1, continua positivo, é a área que a gente quer realmente. Então, bastante atenção no esboço, use a simetria, no caso do item A, simetria par, no caso do item B, simetria ímpar. Muito obrigado, então, até o próximo vídeo.